Esta conferência será gravada agora. Então, tentemos começar a sessão. Doutora Lúcia, doutora Aparecida, por gentileza, a leitura das atas. Doutor Alberto, seja bem-vindo. Ata da 33ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 13001-2014, TC 17219-2011, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos número 1402 a 1407. TC 7128-2004, TC 3049-2019, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções número 125 a 127. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 3314-2017, TC 1256, TC 12564-2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 1408 a 1415. TC 1051-2017, TC 339-2019, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções número 128 a 131. TC 9568-2016, retirado de pauta. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 3010-2018, TC 434-2014, entre outros relacionados a contratos e aposentadorias. Aprovados acórdãos número 1423 a 1423. No processo TC 434-2014, o senhor conselheiro Rodrigo divergiu no sentido de ser anexado ao processo a prestação de contas do município no exercício correspondente. TC 7853-2013, TC 16622-2018, retirados de pauta, para ser levado ao pleno, por entender se matéria afeta ao pleno. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 7661-2016, TC 1597-2019, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 1424 a 1444. Não havendo mais processo a relatar, excelentíssima senhora presidente, facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão e votação, a ata lida. Não tendo quem queira discutir a ata, eu colho os votos. Como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Excelência, de acordo. Como votaria a conselheira Ana Raquel? De acordo. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo, senhor presidente. Aprovada. Tem alguma outra ata para ser lida? Não, presidente. Só essa. Então, excelências, vamos iniciar a pauta do dia, mas antes de iniciá-la, está franqueada a palavra para vossas excelências. Não tendo que novamente utilizar a palavra, eu pedi a vossas excelências a inversão da pauta para que eu pudesse relatar os nossos processos em primeiro lugar, tendo em vista um compromisso que vou ter por volta das 13 horas. Teria algum empecilho para vossas excelências?
Ok. Nem sendo assim, Excelência, iniciando a pauta do dia de hoje, eu trago vários processos para Conselheiro Anselmo, não tô conseguindo escutar. para a relatoria. Eu queria aqui fazer uma, já de antemão, então, formar que os processos não sei se os outros também de números 11627 de 2019. Aliás, todos de 2019. Repetindo, 11.627, 11.676, 11.681, 11.931, 11.995 e 120, não da falha da publicidade adequada quando das suas publicações. Assim são reunidos, não podem saber. Vários processos que Vossa Excelência escutou até onde, doutora Raquel? Eu queria até saber se só sou eu que não estou escutando. A senhora me ouve? Agora eu estou escutando, mas eu não. Vou tentar um novo acesso aqui. Nós escutamos, mas muito ruim. O áudio escuta, mas muito ruim, de baixa qualidade, entendeu? Qualidade muito ruim. Não estou conseguindo entender, não. Excelências, vocês me ouvem? Às vezes ouve, às vezes não. Às vezes está travando, está falhando. Dona Lúcia, Dona Maria Aparecida, vocês me ouvem? Doutor Gustavo? A gente escuta, mas não escuta bem, presidente. Não tá legal não o som. Então, agora eu escuto bem, agora, nesse exato momento escutamos bem, Vossa Excelência. Excelências, então, está tendo algum problema aqui de intermitência, seja na rede, seja no 4G do celular, porque eu estou fazendo sessão pelo celular. Doutor Gustavo, você me ouve direito? No exato momento, Doutor sim. Gustavo, então, vou pedir uma gentileza. Peça ao conselheiro Rodrigo para ele conduzir a sessão, por gentileza, que eu não estou conseguindo. A maior parte das pessoas não estão me ouvindo e eu não queria prejudicar a sessão. Pronto, ouvi agora. Ouviram? Ouvindo agora. Agora, mas o que você estava falando o tempo inteiro, eu não escutei nada. Nem eu. Nem o Gustavo. Eu pediria, então, Eu acho que ninguém está conselheiro Rodrigo, eu pediria ao conselheiro Rodrigo que conduzisse a sessão, porque eu não sei se esse problema vai continuar e vai prejudicar o andamento da sessão. Poderia ser? Posso conduzir, Excelência. Vossa Excelência vai relatar ainda ou ficaria impossibilitado diante do problema técnico? Olha, eu vou tentar relatar. Vou tentar. Caso Vossas Excelências deixem de ouvir ou sumam a imagem, faça algum gesto de negativo, que aí eu passo a sessão para Vossa Excelência conduzir e adio os meus processos, está certo? Ok. Então, Excelências, eu trago vários processos
onde a contratação da Casal no sentido de locação de imóveis. São vários processos. E esses processos são aquelas locações para dar o ponto de apoio na prestação dos serviços da Casal nos municípios. Por exemplo, só um minutinho, excelências. Por exemplo, os processos 15.506 de 2018, o processo referente ao município de Poço das Trincheiras, o processo 368 de 2019, Palestina, processo 15.271 de 2017, Minerador do Negrão. Então, são vários processos com relação a cada um desses municípios alagoanos, em que trazemos os atos de gestão para o seu julgamento, para o julgamento de sua regularidade, por assim dizer. Então, nesses processos, todos os valores seriam valores que estariam abarcados pela contratação direta. O Ministério Público apontou algumas falhas que irá se manifestar indicando-as, e nesse sentido, excelências, parece-nos que assiste razão em quase sua totalidade ao órgão ministerial a respeito do tema. Então, excelências, se não for confuso, posso aqui me colocar à disposição, seria o sucinto relatório, passando a palavra ao doutor Gustavo para a sua manifestação de praxe. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela regularidade com ressalvas em todos os processos relatados por Vossa Excelência. E as ressalvas são para que a Casal, ela, nos próximos processos, adote procedimentos com vistas a comprovar a compatibilidade de valor do aluguel com a prática do mercado local. E também tragam aos autos documentos que comprovem a titularidade dos imóveis locados com as pessoas que foram contratadas. Também, consoante o parecer ofertado nos autos, não consta como anexo ao contrato o laudo de vistoria do imóvel. E o fato é esse que o Ministério Público considera importante que haja nas próximas contratações. Por fim, o Ministério Público recomenda a adoção das seguintes providências: maior cautela na escolha do imóvel a ser contratado, somente procedendo à contratação de imóveis em condições de registro irregulares, quando comprovada a inexistência de outros imóveis regularizados capazes de atender às necessidades da companhia, e que as contratações sejam sempre precedidas de publicação de termo de ratificação da hipótese de dispensa e juntada da nota de empenho global. Então, senhor presidente, são esses, o Ministério Público opina, reiterando todos os pareceres, pela regularidade com essas ressalvas que eu citei aqui. Excelências, em conclusão do voto, tendo em vista a documentação carreada aos autos, em cada um deles, eu trago o voto no sentido de que julguemos regular, com as ressalvas destacadas, a não ser pelo único item com relação à questão do empenho, em razão de nossa divergência quanto à conceituação de empenho prévio e nota de empenho como sendo um instrumento do empenho prévio. E aqui, na verdade, não que eu retire essa ressalva, mas que faça uma adequação que dá observância sempre à questão do empenho prévio
salvo, evidentemente, as exceções legais. E, nesse sentido, excelências, eu trago o meu voto em todos esses 34 processos de locação de imóveis. É como voto, excelências. Em discussão. Senhor presidente. De votação. Pois não, excelência. Senhor presidente, eu fiz a leitura, eu escutei o relato e escutei bem a manifestação do Ministério Público de Contas. Na verdade, são, como Vossa Excelência menciona, 35 processos em que Vossa Excelência está trazendo pelo julgamento regular. Todavia, Vossa Excelência apresenta... Com ressalvas. Com ressalvas. Regular com ressalvas. Vossa Excelência, assim como o Ministério Público de Contas, aponta 4 itens que supostamente faltaram no processo de contratação, que seriam eles: a comprovação da adequação do valor dos aluguéis, né, com a prática de mercado, e as propostas acompanhando prova da existência do imóvel e a titularidade do domínio do subscritor. Vossa Excelência me escuta? Eu estou entendendo, consigo entender. Prossiga, Excelência. Vossa Excelência traz também como item de ressalva que o processo contenha laudo de vistoria do imóvel. É o segundo item. Item 3, também recomendando que as contratações em imóveis em condições de registro irregulares só devem ser feitas quando houver comprovação da inexistência de outros imóveis regularizados na localidade. E, por fim, Vossa Excelência menciona que as contratações sejam precedidas de publicação do termo de ratificação da hipótese de dispensa e que seja juntada também aos autos a nota de empenho global. Portanto, Vossa Excelência, só para que fique claro, para que a gente possa emitir um julgamento claro, Vossa Excelência está entendendo que, por exemplo, essas irregularidades, elas não seriam uma grave irregularidade, nem ensejariam a rejeição das contas, não é isso? Excelência, não ensejaria o julgamento irregular do contrato, perdão. Isso, julgamento irregular do ato de gestão. Na verdade, a maioria desses processos tratam de valores de imóveis, R$4.000, 3.600, 3.600, 5.400 e assim vai. Das observações trazidas pelo órgão ministerial, a única em que eu fiz um pequeno reparo foi na questão do empenho. Tendo em vista que o empenho ele é um ato da autoridade, conforme demanda da lei, que pode ocasionar ônus para o ente. Na verdade, não se deve interpretar que o empenho seja a mesma coisa de nota de empenho. Na verdade, a nota de empenho é um instrumento do empenho. Na verdade, a nota de empenho pode até ser substituída em alguns casos, conforme de que são da própria lei que trata da Lei 4320 de 64. Foi esse o único reparo que eu fiz, porque quando há a comprovação lá contratual por onde correrá a despesa orçamentária, entendemos que isso pode funcionar como o empenho. A questão da nota de empenho seria só apenas uma maior segurança para aquele que contrata com a administração pública. Então, na verdade, os próprios contratos, na verdade, podem até ser substituídos por nota de empenho. Então, aí tem um caminho de mão dupla. Foi só nesse sentido que eu considerei que não seria de tal gravidade para justificar o julgamento irregular desses atos de gestão. Agora, aqui, evidentemente,
pelo que consta desses processos, do parecer elaborado pelo órgão ministerial, e que a tendência do tribunal é, manifestando, que tome cuidado, que nas próximas contratações busquem na medida do possível, trazer aquilo que, evidentemente, a legislação cobra em sua plenitude. Então, é uma espécie de situação em que, no futuro, deixar de ser observada pode ocasionar a mudança de entendimento em relação a essas situações pelo tribunal. E o tribunal fala que, evidentemente, a condução do voto do relator nesse sentido. Aqui seria uma espécie de julgamento no sentido daquele caráter até que Vossa Excelência gosta muito, do encaminhamento no sentido do ensinamento pedagógico quanto às situações de irregularidades, que elas não devem permanecer, podendo ser alteradas, modificadas, ou seja, evoluídas conforme a legislação, senhor conselheiro. Não, compreendo, eu concordo que a nossa atuação ela deve ser preponderantemente pedagógica e evitar e atuar apenas de modo sancionatório quando, de fato, existe uma grave violação à ordem jurídica, né? À juridicidade, ou quando há um dano ao erário. Isso a gente concorda. Apenas eu queria compreender um pouco para que fique claro, né? Porque esse entendimento que a gente vem a proferir aqui, ele vale para casal e vale para todos, né? Ele não pode ser aplicado apenas para casal, né? Então, se ele vale para casal, ele deve valer para todos os jurisdicionados do Tribunal de Contas, quando em análise por este colegiado. Então, Vossa Excelência, como relator, está trazendo um entendimento de que naqueles processos que não tem, por exemplo, uma comprovação de compatibilidade dos valores de aluguel com a prática de mercado, né? Pode ser que tenha um dano ao erário, pode ser que não tenha, né? E as propostas acompanham a prova da existência do imóvel e a titularidade do domínio do subscritor não seria uma grave violação à ordem jurídica, né? Vossa Excelência também está entendendo que a ausência de um laudo de vistoria do imóvel não seria uma grave violação à ordem jurídica, né? E também a contratação de imóveis, a locação de imóveis irregulares, né, no registro, no cartório de imóveis, né, desde que não houvesse a comprovação de outro imóvel regular na localidade, também não seria irregular. E, por fim, Vossa Excelência está entendendo que a ausência de prévia publicação do termo de ratificação da dispensa não seria uma grave violação à ordem jurídica. Não é isso? Então, só para ficar claro para mim, para que eu possa votar. Excelência, quanto à questão da irregularidade do imóvel, que se, caso a caso, verificar que irregularidade é essa. Com relação ao cartório, uma escritura de compra e venda não registrada de cartório, por si só, não presume que o imóvel seja irregular. Quanto às outras questões, a questão do empenho já ficou debatida. Quanto à questão do laudo, e deixa eu ver aqui o que mais que você se referiu, do laudo de vistoria. E a questão da publicação do termo de ratificação, até pelos os valores aqui envolvidos, não posso dizer que seja aí um salvo-conduto para todo tipo de locação imobiliária que não haja observado caso a caso esses procedimentos. Mas nesses processos aqui que eu trago, pelos valores envolvidos e pelas questões aqui de prestação de serviço da própria casal junto aos municípios, acredito que seria tormentoso se no município não houvesse
aí, entre aspas, um imóvel regular, que a Casal deixasse de atender o público. Seria, acredito, que mais tormentoso para a sociedade do que se não tivesse a instalação de um posto do Casal para outro município e o município precisasse se deslocar para o município a fim de que demanda. Mas não parece que foram essas situações que Vossa Excelência trouxe e que eu acabei aqui por me manifestar a respeito. Tem mais alguma coisa que eu não tenha falado? Não, exatamente, acabou não respondendo, Vossa Excelência, o que eu perguntei, né? E, Excelência, A publicação prévia da retificação... Não, então me pergunta diretamente. Vossa Excelência... Vossa Excelência o exemplo que Vossa Excelência deu, cartório, eu não posso entender como imóvel irregular por um cartório não está no nome daquele que locou. Ele pode ter uma escritura de compra e venda, mas isso não é objeto no processo, nem consta esse tipo de informação. Além do mais, esses processos, eles não imunizam eventual denúncia, representação em função daqueles que forem contratados, que porventura o tribunal venha apurar. É apenas o elemento aqui, basicamente, formal, nos processos quanto às referidas contratações, nem sequer da execução, mas das suas contratações, senhor conselheiro. Excelência, com relação ao imóvel, cartório de imóvel, a regularidade no cartório, eu não estou divergindo de Vossa Excelência. Apesar da contratação dever incidir sobre um objeto lícito, juridicamente, né, a gente está entendendo, a partir de uma juridicidade mais ampla, que ele poderá, a administração ela não vai ficar engessada. Concordo com Vossa Excelência, né? Existem outros elementos que são analisados, mas tem dois pontos aí que Vossa Excelência acabou não respondendo, assim, a minha pergunta. Foi a primeira com relação à publicação prévia da retificação do termo de dispensa. Esse eu acho que a gente já teve situações em que julgou irregular contratos. E uma segunda, a comprovação da compatibilidade dos valores de aluguel com a prática de mercado e as propostas acompanhadas de prova da existência do imóvel. Não, é só compatibilidade, a prova da compatibilidade dos valores do aluguel com a prática de mercado. Vossa Excelência, portanto, entendeu que não seria uma grave irregularidade a ensejar o julgamento irregular desse ato de gestão, não é isso, Excelência? Nesse caso, tendo os valores aqui colocados, acredito que não se encaixaria de tal forma que justificasse o julgamento irregular, Excelência. Evidentemente, Excelência, se algum desses processos tivesse uma contratação do imóvel de R$1 milhão, é claro que isso chamaria por demais a atenção. Mas, como já disse aqui, como a maioria dos valores, ou quase todos os valores, naquela casa de R$3.000, R$4.000, R$2.000, não vislumbro que isso possa ter algo assim crucial e que demande, portanto, a rejeição desses atos, julgamento julgamento irregular desses atos de gestão. Quando me falou a memória, esse é o fato que você alega não ter respondido, e o outro seria a compatibilidade, a adequação do imóvel, que seria... não, foi a questão da publicação prévia. Excelências, tendo em vista que há os seguintes fatos, permitam aqui. Nos autos, a atuação regular do procedimento administrativo
contendo a indicação da necessidade de permanência no imóvel, proposta de aluguel de imóvel na localidade para demonstrar que o preço compatível com o valor de mercado, documento proprietário do imóvel demonstrando o interesse em renovar o contrato, quando é o caso, cópia do contrato, informação de previsão de recursos orçamentários, instrução processual adequada, parecer prévio da assessoria jurídica, autorização de diretor-presidente, indicação do gestor. Eu vou Só um minutinho, Excelência. Só um minutinho, deixa eu... autorização do diretor-presidente, indicação do gestor do contrato, cópia do termo contratual e da publicação do seu extrato, conforme regula a legislação. Eu não creio que nenhum desses fatos, pelo que aqui está relatado em nosso voto, possa culminar com o julgamento irregular desses atos de gestão, Excelência. Bom, eu vou simplificar. E em razão de eu precisar compreender melhor o argumento de Vossa Excelência, da ausência de regularidade em razão do valor da contratação, eu vou solicitar vistas dos autos, tá? Estou solicitando vista dos 35 processos. Não, Excelência, não é apenas em razão do valor, é um dos elementos, porque em regra a contratação ela não se deu pela questão direta, pela questão do valor. Eu apenas estou citando como mais um elemento, tendo em vista os outros elementos aqui relatados por nós, que fez com que nós tivéssemos um posicionamento esse e não outro. Ok, Excelência, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Eu acho que, em parte, ficou esclarecido. Eu vou pedir vista dos autos e trago o voto na próxima sessão. Perfeitamente, Excelência. Então, vista dos... Só um minutinho. Pela minha listagem aqui dos 34 processos. Embora eu tenha uma observação aqui, que do processo 1769, deixa eu ver se localizo ele aqui. Não sei nem se ele se refere a este montante aqui, ou se foi algum daqueles outros processos que tirei de vista, mas acredito que não. Se for algum equívoco na sessão que Vossa Excelência trouxer, eu faço a devida correção. Então, está para a vista do conselheiro dos 34 processos. Excelência, tendo em vista que eu já relatei a minha pauta de hoje, a outra eu retirei, a outra parte foi retirada da sessão de hoje, assim encerro a minha pauta, passando a palavra para Vossa Excelência, e queria aqui informar que permanecer na sessão até o momento em que for possível, daí em diante pediria o apoio de Vossa Excelência para conduzir a sessão. Agradeço, senhor conselheiro. Ok, Excelência. Excelência, eu passo a relatar. Eu tenho, na verdade, são 7 processos para relatar. Eu vou fazer, caso Vossas Excelências sintam necessidade, eu posso fazer o relato de todos, mas a matéria é idêntica para todos os processos, são processos de aposentadoria. São eles processo 1077/2016, o processo 2184/2016, o processo 2302/2016, o processo 5358/2016, o processo 6606/2016, o processo 11.759/2010, o processo 11.752/2010. Esclarecendo apenas que eu encaminhei ofício para Vossas Excelências, mas no ofício que eu encaminhei, mencionando as aposentadorias,
houve um equívoco no processo de número 11.759 e 11.752. Licença, só um instantinho. Eu acho que tem algum microfone aberto. Está fazendo um estado muito aqui. Era do conselheiro Anselmo, ele desligou. Voltando, portanto, todos esses processos, eu queria fazer o registro que encaminhei ofício para Vossas Excelências, mas no processo 11.759/2010 e no processo de número 11.752/2010, no ofício foi colocado como AL Previdência e, na verdade, se trata de processos referentes ao IPREV Maceió. Tá? Não há nenhum prejuízo, posto que na publicação da pauta o nome do Instituto Previdenciário saiu de forma correta, assim como o nome dos beneficiários. Eu vou fazer uma leitura resumida, Excelências. Essa matéria já foi tratada por mim na sessão passada, e a título de exemplo, o processo 2302/2016 possui como interessada a senhora Josefina Melo de Souza. Ele foi encaminhado à diretoria de aposentadoria, reforma e pensão, e em seguida encaminhou ao Ministério Público de Contas, que veio a se pronunciar por meio do despacho de número 214/2016 da primeira Procuradoria de Contas, da lavra do Dr. Ricardo Schneider Rodrigues, no sentido de opinar pela conversão do feito em diligência, a fim de requisitar ao jurisdicionado o envio de certidão de tempo de contribuição na forma preconizada no artigo 63 da Orientação Normativa MPS/SPS, número 02/2019. Esse despacho foi de 2016, porém, em 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em repercussão geral, o tema de número 445, fixou a seguinte tese, abrem aspas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Portanto, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, não levantou decadência, porque não se trata de decadência, mas invocou 2 princípios constitucionais implícitos, que são os princípios da segurança jurídica e o subprincípio da confiança legítima, para fixar um prazo de 5 anos como razoável para apreciação desta Corte de Contas. Nesse diapasão, o ato administrativo que concedeu a aposentadoria voluntária em foco reveste-se de plena juridicidade, posto que o protocolo de entrada no TCAL é datado de 29 de fevereiro de 2016, ocorrendo, portanto, a estabilização das relações jurídicas envolvendo o aposentado e o poder público, em razão do transcurso de prazo quinquenal, de modo a obstar todo e qualquer tipo de deliberação ablativa ou retificadora, tanto por parte da administração pública, como por parte dos órgãos de controle externo, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e impondo, portanto, a necessidade de deferimento do seu registro, uma vez que a tese fixada em repercussão geral é de observância obrigatória. Portanto, nós estamos trazendo voto nesse processo, Excelência, e nos demais também, por determinar o registro do respectivo ato de aposentação, nos termos do artigo 97, inciso 3, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3, a linha B
da Lei Estadual de número 5.604, de 20 de janeiro de 1994, determinando também o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para fins de notificação pessoal, para que possa avaliar a eventual interposição de recurso, né, já que está em divergência com o entendimento do Ministério Público de Contas, e não havendo interposição de recurso pelo Ministério Público de Contas, encaminhar os autos à douta presidência deste egrégio tribunal para tomar as medidas cabíveis a dar ciência ao AL Previdência e que o mesmo comunique ao órgão de origem do segurado, ressaltando que, por direito, havendo necessidade de realizar devida compensação financeira ao interessado, que seja realizada nos termos do artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal de 1988. Por fim, em publicar a presente decisão para fins de direito, Excelência, como eu estou votando em todos os processos. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhor relator, a rigor não houve divergência do Ministério Público Supremo, porque a manifestação ministerial foi feita bem antes da votação da repercussão geral. Então, aqui não tem como o Ministério Público nem nenhum órgão da administração pública, já que a decisão é vinculante, vincula a todos nós, o Ministério Público opina pelos registros com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como bem pontuou o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Excelências, em que pese eu ter votado já, eu apenas levantaria, tem um ponto que eu acho que é o item 2 do meu voto, que determina o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para fins de apreciar em eventual interposição de recurso, né? Eu lembro que o Ministério Público de Contas dispensou esse encaminhamento em outros tipos de feito. De repente, pode, até para simplificar ou desburocratizar, né, caso o Ministério Público entenda por conveniente, né, eu estou encaminhando para vocês, mas se vocês entenderem que não seria o caso, após uma solicitação de Vossas Excelências, eu deixaria de encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas, conforme já manifestado extramuros, né, digamos assim. Tá? Seria só esse ponto, doutor Gustavo. Eu também concordo com Vossa Excelência em relação à simplificação. Mas Vossa Excelência tem essa praxe de enviar ao Ministério Público e eu acho correto. Até a gente regulamentar esse procedimento, o máximo que o colega que vai receber o processo pode fazer é conferir se a data de 5 anos ocorreu, né? Então, mas eu posso sugerir no Colégio de Procuradores que os processos, doravante, os processos que reconhecem o prazo de 5 anos não precisam mais ser remetidos ao Ministério Público. Isso é perfeitamente possível fazermos. Ok, doutor Gustavo. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Ana Raquel? Doutora Raquel, como votaria? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Está dando para ouvir? Agora sim. Ok. Também acompanho. Aprovados. Excelência com a palavra. Excelência, minha pauta fica esgotada, portanto, para o dia de hoje. Ok. Excelências, antes de passar a conselheira Ana Raquel, eu queria fazer o registro da ausência justificada da conselheira Rosa Albuquerque em razão de compromissos médicos, compromissos de saúde, que seja feita a consignação na ata, por gentileza, coordenação de plenário. Doutora Raquel, a senhora com a palavra.
Estão me ouvindo? Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, antes de começar a relatar, senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta o processo TC 13.984 de 2016. Esse processo ele foi pautado para a sessão comum, mas na verdade ele é marcado como processo sigiloso, então ele tem que ser relatado em sessão reservada. Além disso, ficou o nome de um interessado, ele não constava do SIM. Esses são inúmeros interessados e acabou passando despercebido. Então, ele não saiu na publicação. Dessa forma, eu retiro de pauta e vou deixar para a próxima sessão, para trazer na próxima sessão, tá? Passo a relatar, eu coloco em deliberação, portanto... Excelência, permita-me, esse processo que você nos falou na questão de sigilo, Vossa Excelência, então, solicitaria alguma providência por parte dessa primeira Câmara para que o sigilo ele fosse garantido, não seria isso? Para que seja realizada a sessão reservada. Eu não cheguei a falar porque, como eu pretendo encaminhar um ofício solicitando, não me manifestei, mas a ideia é essa sim, é encaminhar um ofício e solicitar marcada de preferência no próprio dia e no próprio horário da sessão. A gente poderia fazer antes da sessão ordinária. Acredito que possa ser sim, se não houver nenhum obstáculo, nenhum dos participantes, mas vamos fazer a devida comunicação com base na solicitação de Vossa Senhora, e cada colega vai ter a possibilidade de manifestar a possibilidade ou não. Mas acredito que não haja problema algum, Excelência. Eu gostaria, presidente, de trazer aqui uma discussão que você teve comigo e que eu mantive meu posicionamento, mas gostaria até de ouvir a opinião dos colegas, que é com relação à competência do colegiado para a deliberação. Vossa Excelência entendeu que esse processo deveria ir para o pleno, porque ele já foi decidido no pleno em outras situações. Ele iniciou a deliberação ele foi iniciada a deliberação no pleno. Ocorre que depois veio a resolução do tribunal e alterou as competências desse órgão colegiado. Então, as representações passaram a ser competência das câmaras. Inclusive, nós já tivemos uma decisão dentro desse processo que foi feita aqui na primeira Câmara. Então, é assim que eu entendo. Inclusive, esse assunto já veio, já foi colocado em discussão, e eu me recordo que esse foi o entendimento, ou seja, houve a mudança de competência, o tema passou a ser da Câmara e foi dada continuidade na Câmara. Então, eu gostaria só de ouvir os colegas para que a gente cheque e não tenha esse tipo de problema quando trouxer o processo, já que esse processo é um processo que já está bem arrastado e gostaria de conseguir solucionar de uma vez por todas. Excelência, havendo a mudança de competência e não tendo, assim, numa fala bem superficial, havendo a mudança de competência, a competência sendo atraída para a Câmara, não sendo nenhuma das exceções previstas, eu acredito que o processo deva continuar com o seu juiz natural, que nesse caso, aparentemente, seria a Câmara. Isso no meu singelo entender. Não, tudo bem. Eu trouxe, na verdade, porque foi Vossa Excelência mesmo quem me arguiu entendendo o inverso. Por isso que eu trouxe o questionamento. Mas se Vossa Excelência já alterou esse entendimento e entende dessa forma, então, e os outros também entendendo, que eu acho que pelas discussões que já houve, nesse sentido, então eu dispenso aí a discussão. Excelência, porque, Excelência, a questão do... Rodrigo, rapidamente, a questão do julgamento, parece-me que algumas exceções, quando o processo já tem um julgamento,
ele continuaria com o relator no que diz respeito àquela eventual redistribuição. Foi nesse sentido que fiz a reflexão de ter lembrado que esse processo já teria ido para o pleno e que se haveria uma decisão já, vamos por assim dizer, definitiva. Aparentemente, foi verificado por nós depois, e Vossa Excelência confirmou que não houve essa decisão, que, na verdade, houve um processo que nem teria relação com o próprio conteúdo do processo. Então, acho que isso reforça, acho que isso tira as dúvidas, e que seria o relator, seria mesmo a Câmara. Relator não, o competente para julgamento, a seara competente seria a Câmara. Nesse sentido, é o nosso entendimento, a nossa dúvida, mas que está aí aberto a opiniões divergentes dos outros colegas. Conselheiro Rodrigo. Excelências, eu só queria deixar registrado que eu vou me abster de participar da discussão e votação, porque nesse processo eu estou impedido. Eu atuei como membro do Ministério Público de Contas, por meio do Colégio de Procuradores, de modo que existe um impedimento, razão pela qual eu não irei votar, também não pretendo participar com a devida vênia, todo respeito, não pretendo participar de eventual discussão envolvendo o mesmo. Doutora Raquel, prosseguimento da pauta. O doutor Alberto não quis se manifestar. Dando seguimento, então, senhor presidente, eu gostaria de colocar para a deliberação a lista de processos de atos de aposentadoria. Foram 7 aposentadorias. Todas elas constam do ofício encaminhado, ofício número 52 de 2021, ao gabinete de cada um, de Vossas Excelências, também ao Ministério Público de Contas. Em todos eles, ao parecer coincidente da unidade técnica, bem como do Ministério Público de Contas, no sentido da legalidade dos referidos atos. Na nossa análise também constatamos não haver nenhuma irregularidade nos processos. Dessa forma, eu trago proposta de decisão no sentido de que os processos sejam registrados, de dar ciência das decisões aos institutos de previdência respectivos, destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira quando for o caso, bem como determinada a evolução dos processos administrativos originais ao respectivo órgão de previdência. Esses são os meus votos, senhor presidente. Doutor Gustavo, por gentileza. Senhor presidente, Ministério Público reitera os pareceres ofertados nos autos e opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Ana Raquel. Excelências, em discussão e votação. Como votaria o conselheiro Rodrigo? Excelência, eu acompanho a relatora. Também acompanho, aprovados. Assim, com a palavra. Doutora Raquel, com a palavra. Eu passo a relatar, senhor presidente, o processo TC 559 de 2021, que trata de uma representação que foi formulada pelo senhor Tiago Torres Freitas, prefeito em exercício no município de Piranhas, o qual informou a ocorrência de inúmeros equívocos e irregularidades praticadas pela gestão, bem como a ausência de forma administrativa por negativa da antiga gestora, senhora Maristela Sena Dias. O representante destacou, dentre as irregularidades encontradas, falta de informações, equívocos e irregularidades dos servidores, pagamento de gratificações sem previsão legal, falta de quadro de lotação, etc. Não envio, pelo que consta, dos procedimentos licitatórios para o TCE, inexistência de pareceres jurídicos nos procedimentos licitatórios, ausência de publicação de contratos social, fracionamento de licitações, etc., entre muitas outras. Doutora Raquel,
Sem Oi, som senhor. para mim. É por o barulho. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer número 524 de 2021, da 2ª Procuradoria de Contas, opinando pela notificação do atual gestor para discriminar e colacionar o feito indícios mínimos da ocorrência de irregularidade dos atos administrativos praticados pela gestão anterior, indicar os documentos ou outros expedientes listados na resolução TCAL número 3 de 2016, que não foram repassados ou disponibilizados pelo então gestor do município no regime de transição de governos. Em atendimento ao opinativo do órgão ministerial, foi proferida a decisão monocrática número 21 de 2021 por esta relatora, na qual determinou-se a notificação do representante para apresentar informações e ou documentos sobre o fato e a autoria e a indicação de provas que desejasse produzir, ou indício veemente da existência do fato denunciado, dando ciência de que a não apresentação das informações e documentos poderia ensejar no arquivamento do feito. Expedido o ofício número 42 de 2021, o gestor foi notificado no dia 11 de junho de 2021, conforme aviso de recebimento juntado aos autos eletrônicos do presente processo, em 5 de julho de 2021. Os autos foram encaminhados à seção do protocolo, a qual, através do despacho número 256 de 2021, afirmou que não foi localizada resposta ao ofício encaminhado. Os autos, então, seguiram mais uma vez ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer número 2120 de 2021, opinou pela inadmissibilidade da denúncia em razão da insubsistência de indícios mínimos das irregularidades e ilegalidades apontadas pelo interessado nos termos do artigo 191 caput do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. No intuito de agilizar, senhor presidente, eu vou até antecipar minha proposta de decisão, porque ela é no mesmo sentido do Ministério Público, ou seja, houve uma denúncia que apresentou fatos, mas não juntou nenhuma documentação, nem especificou as irregularidades que ele apontou. E notificado para que juntasse o que faltava para a instrução do processo, não houve nenhuma manifestação do representante. Nesse sentido, o meu voto, minha proposta de decisão é pela inadmissibilidade, não admitir o presente processo e, em seguida, arquivá-lo, notificando o representante e dando publicidade da presente determinação, senhor presidente. Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos, já foi adiantado pela conselheira Ana Raquel, não houve devido cotejo do que relatado com a resolução 03/2016, que trata justamente da transição entre gestões, documentos que constam. Não houve devido cotejo. Então, o gestor ele fez uma denúncia genérica, sem nenhuma comprovação empírica, de modo que a representação não merece ser conhecida e, consequentemente, ser arquivada. Em discussão e votação, como votaria o conselheiro Rodrigo? Ou queira discutir? Excelência, eu estou acompanhando a relatora. Também acompanha. Aprovado. Doutora Raquel. Senhor presidente, tem um outro processo que, na verdade, ele é idêntico a esse outro. É o processo TC número 83 de 2021. Eu não sei porquê, inclusive a numeração dele é anterior a desse que eu relatei, mas ele chegou ao gabinete e depois ao Ministério Público de Contas muito depois desse primeiro. Então, já havia um processo literalmente idêntico, tramitando no tribunal. Então, o parecer do Ministério Público de Contas foi no sentido de rejeitar a denúncia, em razão da caracterização de litispendência do presente feito com o TC 559 de 2021, que é o que nós acabamos de deliberar, e o consequente arquivamento. E eu trago proposta de decisão no mesmo sentido. Ele é idêntico a esse outro processo. Gustavo. Senhor presidente, em razão da litispendência, o Ministério Público opina pela rejeição da presente denúncia. Em discussão e votação, votaria com o senhor Rodrigo.
Excelência, acompanha o relator, apenas ressaltando a importância da gente deixar consignado isso muito bem na ata, para que sirva de jurisprudência para os demais processos e simplifique a atividade judicante do tribunal, no sentido de que, no primeiro processo, quando a denúncia vier desacompanhada de documentos ou a indicação de onde estaria a irregularidade, ela deve ser rejeitada. Eu lembro que a gente já rejeitou, já aprovou aqui, já admitiu nesse colegiado denúncia genérica e que o denunciante não tinha apresentado qualquer tipo de documentação e que isso ficaria após o argumento na época ficaria para o gestor citado apresentar no momento da defesa, né? Então, apenas esse cuidado que a gente deve ter para não se banalizar o ato de citação, o processo de denúncia e representação, que a gente deve determinar apenas nos casos em que existam realmente direcionamento e elementos para a abertura dos mesmos, né? Das representações. Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer no meu voto, mas que faz parte da discussão propriamente dita. No mais, acompanho a relatora. Excelência, eu entendo também que é de manifestar. Muitas das vezes, na verdade, a documentação comprobatória pode até não estar em poder da mão do denunciante, podendo ele ou fazer a indicação onde conseguir, ou o órgão de controle externo, pelo seu poder de ofício, requisitá-la. E isso não está nem mal o controle externo, muito pelo contrário. Mas que fique consignada as palavras de Vossa Excelência e também as nossas. Como votaria, eu também acompanho o voto da relatora, aprovados. Doutora Ana Raquel, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho mais um processo, é o TC 77 de 2021, que ele é idêntico aos anteriores, só que ele se refere, o denunciante é o prefeito de Delmiro Gouveia, também em relação ao gestor anterior. Mas o processo ele é idêntico, as irregularidades apontadas são as mesmas, o texto escrito é o mesmo. E o parecer do Ministério Público também é exatamente igual, né? Justamente porque a representação ela é exatamente igual. E da forma dos processos anteriores, foi encaminhado ofício ao gestor para que ele juntasse ao processo os documentos e especificasse as irregularidades que ele estava apontando, e da mesma forma que o prefeito anterior, ele também não se manifestou, mesmo com a notificação, e nós temos a comprovação nos autos, o AR do ofício recebido. Então, o meu voto é no mesmo sentido dos processos anteriores, no sentido de determinar, de não admitir a presente representação e determinar o arquivamento dos autos, por ausência de requisitos mínimos de admissibilidade. Notificar o representante e da publicidade da presente determinação no Diário Oficial Eletrônico da Chapéu. Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos, que é idêntico, como a relatora falou, ao anterior, ao processo anterior. Então, o Ministério Público opina pela rejeição liminar da denúncia. Em discussão e votação. Como votaria a discussão, conselheiro Rodrigo? Excelência, eu reitero todo o meu posicionamento anterior, no sentido de que dá importância de ficar tudo devidamente imitado, por entender que a admissibilidade ela deva estar reiterando tudo que eu falei da vez passada, deva estar com indícios de prova ou com a indicação de onde se encontra a comprovação, é possível encontrar a comprovação
dos elementos de denúncia, né? Haja vista que a gente deve manter um entendimento uniforme de modo a não utilizar nem para prejudicar, nem para favorecer quem quer que seja. Então, o tribunal ele tem que atuar de uma forma isonômica com todos os gestores. Então, é nesse sentido que eu estou votando, Excelência. Acompanhando a relação. Entendo, reitero as minhas colocações, que o tribunal ele não pode, evidentemente, ter o seu poder de ofício, de verificação dos fatos, uma mera formalidade ou impossibilidade de apresentação documental, pois pensarmos o contrário é deixar praticamente estéril o sistema de controle externo. Eu também acompanho a relatora. Aprovado. Excelência, doutora Ana Raquel, com a palavra. Por último, senhor presidente, eu tenho um outro processo, que é o TC 18.644 de 2013, que versa sobre a verificação da legalidade do pregão eletrônico número 14 de 2013, que originou a ata de registro de preços número 11, PGJ de 2013, em 14 de agosto de 2013. Os autos seguiram a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas, o órgão licitante interessado foi a Procuradoria-Geral de Justiça e a empresa vencedora é QoS Tecnologia e Serviços. O objeto do pregão eletrônico, data de registro de preços, era o registro de preços para aquisição de solução de software para proteção completa corporativa contra vírus e códigos maliciosos e que contemple mecanismos de proteção, detecção de intrusos, controle de dispositivos e aplicações, controle de acesso, além de serviços de instalação e transferência de tecnologia no período de 12 meses, a contar da data da assinatura, sem prorrogação. O valor foi de R$ 54.950. Os autos seguiram a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas, que à época era o órgão que se manifestava sobre contratos, a qual emitiu manifestação conclusiva sobre a legalidade da contratação sob exame, não apontou identificação de irregularidade técnica na documentação apresentada, opinando ao final pela anotação do contrato por este Tribunal de Contas. O Ministério Público se manifestou através do parecer 2426 de 2017 da 6ª Procuradoria de Contas, da lavra do procurador Rodrigo Siqueira Cavalcante, opinando pela regularidade do referido contrato em seu aspecto formal. Da nossa análise, senhor presidente, também verificamos que os autos foram devidamente instruídos com seus elementos essenciais, bem como foram atendidos sob aspecto formal os preceitos das leis 8.666 de 93 e 10.520 de 2002, motivo pelo qual eu trago proposta de decisão no sentido de julgar regular, na forma e para os fins de direito, a ata de registro de preços número 11, PGJ de 2013, celebrada entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, Justiça aos autos referente à prestação do exercício financeiro correspondente e determinar após o arquivamento dos autos, dando publicidade da presente decisão.
O conselheiro Anselmo me ligou dizendo que não está conseguindo regressar à sessão, disse que vai fazer mais uma tentativa e, se não conseguir, pedir ao conselheiro Rodrigo que Vossa Excelência aí a sessão. Raquel, vocês me ouvem? Rodrigo, Alberto? Sim. Eu agora não estou te vendo, Sim. Raquel, mas eu confesso que eu não deu para acompanhar a tua relatoria, começou a cortar e sumiu de repente a imagem e o som. E eu não sei se isso vai voltar a acontecer. Senhor Rodrigo, por gentileza, Vossa Excelência poderia conduzir a sessão? Posso sim, Excelência, posso sim. Então, eu queria, Excelência, agradecer a Vossa Excelência e aos demais colegas do Ministério Público e informar que vou me ausentar, então. Obrigado, Excelência. Um bom dia, aliás, uma boa tarde a todos e saúde. Conselheiro Rodrigo, então eu retiro de pauta esse processo, né? E pauto para a sessão seguinte, em função do seu impedimento. Perfeito, conselheiro. Eu estou impedido nesse processo, fica sem quórum, portanto, para julgar. Pronto, e aí eu encerro a minha pauta por hoje. Esse era o último processo. Encerrada a pauta da conselheira Ana Raquel, passo a palavra para relatar ao conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhora conselheira substituta, todos que nos assistem. Trago para relatar 4 processos que foram enviados a Vossa Excelência através do ofício circular 33 de 2021. A relação de atos de pessoal, registro de ato pessoal, onde tem um registro de aposentadoria, outro para reserva remunerada e 2 para reforma. Todos esses 4 processos tiveram tramitação regular neste tribunal, tiveram a manifestação de MOP pelo seu registro, da mesma forma o parecer do Ministério Público pelo registro. E, dessa forma, eu proponho a Vossas Excelências que decidam registrar todos esses 4 processos para fins de direito e a sua respectiva publicação com retorno dos processos originais ao Alagoas Previdência. É assim como eu proponho a Vossa Excelência a decisão, senhor presidente. Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pelo conselheiro Alberto Pires. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovados. Assim encerro minha pauta por hoje, senhor presidente. Bom, queria agradecer a todos, passar a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, quero agradecer a todos, declarar encerrada a sessão e até a próxima semana. Boa semana a todos. Até semana que vem. Semana que vem não, a outra.